E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bora falar de Campeonato Brasileiro, bora falar de Corinthians e Flamengo, esse que foi o último jogo da noite de domingo, o principal jogo daquele dia, né? Onde o Flamengo entrou com as melhores possibilidades, já que a rodada foi perfeita para o Flamengo. No sábado, o Vasco venceu o Cruzeiro e o Bahia venceu o Palmeiras. Então, assim, para o Flamengo estava perfeito, só precisava vencer o Corinthians em Itaquera para assumir de vez a ponta do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai comentar sobre esse jogo, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, bora lá. Meus amigos, tivemos aí no domingo o jogo entre Corinthians e Flamengo. Já era pra eu ter feito esse vídeo aí, eu não consegui fazer na segunda-feira, mas eu vou fazer aqui porque tem várias coisas para poder falar. Mas o principal, vocês já estão vendo, vocês já viram aí na thumb, que é: o Yuri Alberto foi um idiota? Eu vou responder isso, tá? Mas é o seguinte, tivemos ali o início do jogo, o Corinthians muito forte, indo pra cima, até um pouco diferente do que se esperava, tá? Não se esperava que o Corinthians fosse tão bem, e o Corinthians ali com poucos minutos já tinha enfiado acho que duas bolas pro Yuri Alberto ali, de frente pro gol. Teve uma que ele finalizou mal, e teve a segunda, aonde foi na trave, né? A bola pegou na trave, e logo em sequência teve a questão do pênalti. E aí, meus amigos, é o seguinte, isso me lembra muito aquele pênalti do próprio Corinthians, onde o Alexandre Pato foi tentar dar uma cavadinha em cima do Dida. O Alexandre Pato tentou dar uma cavadinha em cima do Dida. Resultado, o Dida ficou parado, ele só pegou a bola assim. E foi um dos piores pênaltis que eu tinha visto até o momento, até o pênalti do Yuri Alberto. Caras, é o seguinte, você está há 4 meses, você é o atacante, você está há 4 meses sem fazer gol. O seu time tá no meio de tabela, tá ali querendo flertar com uma possibilidade de ir pra Libertadores, jogar uma pré-Libertadores, quem sabe, na melhor das oportunidades, jogar um G5 ali, chegar no G5. E você consegue um pênalti. O que você vai pensar? Cara, eu vou bater com raiva, cara. Eu vou bater forte, eu vou bater bem no canto. Ou, tá, eu vou bater no meio do gol, mas vou mandar uma bicuda que até o goleiro vai afundar lá dentro. Não! Aí você vai lá, me dá uma cavadinha contra o Rossi, que é um pegador de pênalti nato. Acabou de pegar pênalti contra o Estudiantes na semana passada. Uma cavadinha ridícula. Eu nunca vi uma cavadinha tão ruim, mas tão ruim quanto essa do Yuri Alberto no jogo contra o Flamengo no domingo. Eu nunca vi na minha vida. Tanto que o Rossi, ele defendeu sentado. Sabe, assim, é indignante. E olha que eu nem sou corintiano, mas é algo assim, beira a irritar quem tá assistindo o espetáculo, quem não tá torcendo pra nenhum time. Claro, quem tá torcendo, quem é o torcedor do Flamengo vai achar, dar risada, vai ficar idiota. Ele foi completo idiota. Então, assim, na minha opinião, sim, o Yuri Alberto foi um imbecil, né? Você tá há 4 meses sem marcar, né? Você é o camisa 9 do time, o artilheiro, precisa marcar, você simplesmente dá uma cavadinha. Tipo, se ele tivesse só perdido o pênalti, goleiro pegado, estou na trave, estou na lua, era menos ruim, uma cavadinha. Pra abrir o placar, sabe? Você ia abrir o placar com 10, 15 minutos de jogo. Enfim, aí o Corinthians, né, não completou o gol e o Corinthians continua insistindo, cara. O Flamengo no primeiro tempo foi massacrado, tá? O Flamengo não andou. Algumas poucas oportunidades, mas assim, eu acho que o Hugo não fez nenhuma grande defesa no primeiro tempo. Eu acho que a bola nem deve ter chegado nele. E o Corinthians uma posição física muito boa, sabe? Lembrou até o Cruzeiro, né, que tem esse ímpeto de resolver o jogo já no começo. Provavelmente Caio Jorge não erraria nenhum daqueles gols lá, ou pelo menos dois ele teria guardado. E péssimo o Corinthians, assim, em questão de finalização. E aí fomos pro intervalo. Só pra me ver aqui, o Corinthians teve 3 grandes chances, né? Então foi 3, tirando o pênalti. E chutou 11 vezes ao gol. Sim, isso tudo foi no primeiro tempo, tá? Eu queria tirar essa informação aqui pra realmente ter a certeza do que eu tô falando, assim, se na verdade eu só não tava empolgado. Mas realmente, o Corinthians teve um grande volume de jogo no primeiro tempo, onde também teve a posse da bola. Mas aí fomos pro intervalo, e aí começou o segundo tempo. E logo de cara, assim, sei lá, 2 minutos, o Alberto marcou o gol de início ali. Já fez um baita de um golaço, apesar de que ele errou vários gols no primeiro tempo. Ele fez um baita gol, uma jogada linda, tirou o zagueiro, não lembro se era o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. E aonde, sem chance, assim, pro Rossi, um baita de um belo gol do centroavante mesmo, assim, habilidoso, coisa que o Yuri Alberto não é. Mas um baita de um gol. E aí, eu achei que o Corinthians ia mandar no jogo, mas isso não aconteceu. O Felipe Luiz fez algumas alterações. Na verdade, acho que já veio do banco com alterações, se eu não estiver enganado. O Felipe Luiz acho que já mexeu no primeiro tempo, no intervalo, se eu não estiver enganado. Ou não. Não lembro muito bem, mas eu acredito que sim. Ele tirou o Léo Pereira e colocou o Alexandre.
que também, assim, se o Léo Pereira já tava ruim, o Alexandre, péssimo também, tá? E depois, né, com o passar do tempo, acho que uns 20 minutos ou 15, colocou o Plata, e mais pra adiante, 5 minutos depois, colocou o Jorginho. E aí mudou o time, tá? Aí o time virou outro, tá? O time começou a jogar bem melhor. Conseguiu ter muito mais possibilidades, começou a construir jogadas, tá? E aí o Flamengo com o Arrascaeta foi, tipo, minutos depois ali do gol do Yuri Alberto, conseguiu empatar, e aí depois disso teve as modificações que eu disse, não falei na cronologia certa, e aonde o Flamengo, mais pro final, conseguiu dar ritmo, né? Conseguiu entrar, eu achei que o time do Corinthians cansou, tá? Ficou bastante cansado, sentiu, porque teve aquela pressão toda no primeiro tempo, onde o Corinthians deveria pelo menos ter feito um 2-0, mas aí cansou e aí, meu amigo, o banco faz o resultado, que é o elenco, onde o Flamengo hoje, com certeza, tem o melhor elenco da América, e aonde o banco fez a diferença. Depois entrou o Luiz Araújo, que o mesmo fez o segundo gol e virou a partida. E aí sacramentou a vitória, grandíssima vitória do Flamengo fora de casa, lá em Itaquera, mesmo tomando uma pressão gigantesca no primeiro tempo, conseguiu vencer o Corinthians, um péssimo resultado para o Corinthians, se almejava ficar perto ali dos 8 primeiros ali, dos que estão acima dele, acho que o Corinthians deve estar em 11º, décimo, sei lá. Teve seu sonho aí estragado, porque, assim, foi péssimo o resultado, sabe? Tipo, dancei, quem beijou foi outro, sabe? Chamei pra dançar, dancei com a princesa e quem beijou foi outro, literalmente. Então, um péssimo resultado do Corinthians, um ótimo resultado do Flamengo, que agora está líder, né? Deu uma disparada aí, abriu 4 pontos do segundo que é o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo, 2 jogos a mais do que o Palmeiras. E o mesmo, Flamengo, vai enfrentar o Cruzeiro na quinta-feira, num confronto direto. O Cruzeiro não pode sonhar em derrota de forma alguma. Tem que ter pelo menos um empate para tentar manter esse ritmo de não descolar dos dois, que na verdade a gente sabe, o Cruzeiro tem terceiro, virtualmente, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Muito provavelmente ele vai vencer pela estatística de aproveitamento do Palmeiras. E o Flamengo, caso ele vença, ele tira, praticamente, não vou falar isso, porque ainda tem vários jogos ainda, mas praticamente tira o Cruzeiro dessa jogada, porque ele vai abrir 7 pontos. Acho meio difícil tirar essa diferença, ainda mais no aproveitamento do Flamengo vem. E ele vai disparar ali mais ou menos que 3 a 4 pontos do Palmeiras, mesmo com um jogo a mais do que o Palmeiras. Então, sim, é resultado perfeito para o Flamengo, que vai pro tudo ou nada com o Cruzeiro, que, como eu disse, não pode perder. O Cruzeiro não pode perder e o Flamengo só tem a ganhar e precisa ganhar. Vai abrir essa vantagem, vai tirar o Cruzeiro da jogada caso vença e vai abrir aí 3, 4 pontos do Palmeiras, né? Então, um baita resultado construído pelo Flamengo, meus amigos. E é isso. Amanhã, provavelmente amanhã não, ou mais exato, na quinta-feira ou na sexta, acho que eu vou soltar na sexta, porque senão vai ficar muito em cima. Amanhã sai o calendário, o novo calendário da CBF, né, para o futebol brasileiro do ano que vem, no regime de 2026. E na sexta-feira eu solto o vídeo, eu vou comentar algumas coisas que foram boas ou foram ruins. E vocês voltam aqui na sexta-feira, eu devo estar postando aí esse vídeo. Eu ia soltar na quinta, mas tem um jogo aí do Flamengo e Cruzeiro, não sei. Talvez eu solte na quinta mesmo, né? Vamos ver aí. Mas é isso, meus amigos. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Valeu!